pessoal, boa noite. Então, nossa gravação já iniciou. Eu estou compartilhando a minha tela aqui com vocês, daqui a pouco vocês devem ver aí. E eu só vou precisar de ajuda de vocês para me confirmarem se já estão vendo ou não. Já sim. Já? Beleza. E mais uma vez, gente, antes de começar, eu vou convidar quem puder para aparecer na câmera aí, me fazer uma companhia, para a gente poder tentar dinamizar um pouquinho essa aula, que talvez seja uma das aulas mais importantes do curso de Fisiologia Vegetal, tá? Essa aula de hoje, o assunto da fotossíntese, ele é central para a compreensão de toda a fisiologia vegetal. Se a gente não compreende fotossíntese, a gente não compreende o funcionamento da planta, porque basicamente é a fotossíntese que vai ser a fonte de energia para que a planta faça todas as atividades que ela precisa fazer, pensando em toda a sua fisiologia e todos os seus processos ecológicos, tá? Antes da gente começar efetivamente a aula, né, a aula em si, eu já queria trocar uma ideia com vocês, primeiro, a respeito do estudo dirigido. Então, para a gente começar a conversar, contem para mim o que vocês acharam do estudo dirigido, onde surgiram mais dúvidas. O que vocês dizem para mim? Professor, poderia repetir que eu não ouvi, que travou aqui? Eu estou pedindo para vocês me contarem do estudo dirigido, Jadiel. Onde vocês tiveram mais dúvida? O que foi o assunto que vocês acharam mais interessante? Professor, Certo. No caso, eu tive mais dúvida nessa sexta questão. Por conta perguntava como a fotossíntese ajuda na hidratação e alguma coisa sobre os sais minerais. Aí eu tive mais dúvida nessa questão. Mas aí eu acho que eu consegui responder ela bem. Beleza, a gente trata. O estudo dirigido está disponível, Emerson. Eu nunca tirei ele do AVA. Está lá, disponível, o arquivo está lá. Eu tive dificuldade nessa sétima de diferenciar o processo das plantas. Tá. Então, vejam. Pelo estudo dirigido, vocês começam a ver que a fotossíntese é um processo muito elegante, ele é um processo que tem muitos passos, e ele é um processo que demanda uma bioquímica muito forte, né? O interesse da nossa aula aqui não é necessariamente a gente saber todos os passos bioquímicos da fotossíntese, tá, gente? Então, existem diversos passos que são super importantes, que a gente vai ver aqui, como o ciclo de Calvin, por exemplo, e pensando no panorama da licenciatura, a ideia não é que vocês decorem todos os passos, mas que vocês saibam onde procurar, principalmente, beleza? Então, qual que é o nosso objetivo aqui hoje? É a gente compreender o processo fotossintético, compreender mais ou menos o começo, meio e o fim desse processo dentro da planta, entender qual a importância ecológica, qual a importância evolutiva desse processo, e entender como que esse processo vai estar relacionado com as outras funções fisiológicas da planta. Quando a gente olha lá para o estudo dirigido, vocês vão ver que a gente tem uma base de onde ele acontece anatomicamente, né, onde que isso vai estar localizado lá dentro do corpo da planta, quem é a organela responsável, vamos falar um pouquinho de química nos reagentes, nos produtos, e tudo isso a gente vai ver ao longo da aula hoje, beleza? Como vocês já deram uma lida, para responder ao estudo dirigido, eu quero que vocês me ajudem durante a aula também, tá? Então a gente vai mais trocando ideias e trocando impressões. E fala, Larissa. Não, ou foi um erro eu concordei. Nossa, o concordado da Larissa foi uma abridinha no microfone, assim, ó, já saquei os processos dela. Então, vejam o seguinte, a gente vai partir do ponto, desse para nosso começo de conversa aqui, né, desse slide, de que a fotossíntese é um processo central para a vida das plantas e para o funcionamento de todas as comunidades do planeta, vegetais, animais, microbiológicas, tá? E para a gente começar a discutir isso, eu já lanço uma pergunta para vocês, que é, o que é fotossíntese, gente? Do que vocês leram, como vocês podem definir esse processo? O que é a fotossíntese?
Pode ser um de cada vez, senão eu não consigo entender, não. Professor, eu vou falar de uma forma bem clara, assim, bem rápida. A captura de gás carbônico para produção de matéria orgânica, de glicose. Tá. Ó, pessoal, o Jadiel deu o chute inicial Vocês me aí. ouviram? Ele colocou, né, a captura do... Ouvimos. O Jadiel deu um chute inicial aí, né, colocando que a fotossíntese é a captura de gás carbônico para construção de moléculas orgânicas, de glicose. Quem mais ajuda? Quem mais pode definir a fotossíntese? Não deixa o Jadiel sozinho, meu povo, ajuda ele. Vamos lá, vou tentar também. Bora. É um processo em que a planta, né, falando de fisiologia, ela capta a luz, a energia luminosa, e transforma em energia química, né, através da bioquímica. Vou tentar aí. Isso ocorre no cloroplasto, né, e o produto final é a oxidação da água, né, eletrólise, e a absorção do gás carbônico e liberação de oxigênio. Não sei se vai... Tá. Se ajudei, Ajudou um pouquinho, tem um ponto aí que está um pouquinho errado, a gente vai falar sobre isso, eu vou me lembrar. Vai, Larissa. Então, também a fotossíntese, ela, na verdade, ela é tipo o alimento, né, das plantas. É a partir dela que cresce, as plantas crescem. Acho que falando mais funcionalmente do que a definição, porque a definição realmente é um processo químico, né, um processo químico, que ele vai pega a contaminação do CO2 e energia luminosa, né, energia do sol, para produzir glicose e produzir, e no caso, né, e tem o oxigênio como um substrato, né, como um subproduto, na verdade. Substrato não, subproduto. Isso. E tem o oxigênio como um subproduto. Beleza. Isso. Professor, eu acho que eu sei onde eu errei. Eu falei eletrólise. Foi isso? Não, na verdade, não foi nesse ponto não, Lucas. O problema aí foi quando você falou, existe a oxidação da água. Na verdade, a água é reduzida, né? A gente tem a redução da água, a gente quebra a molécula de água em íons H+, e ânions oxigênio, né? Então, a água é reduzida, na verdade, durante o processo de fotossíntese. O que eu acho interessante na fotossíntese é que, assim, quando a gente estuda no ensino médio, é uma coisa tão simples, né? Tão simples. Nossa, fotossíntese é muito simples. Quando a gente vai estudar mesmo o que acontece de fato, é muito complexo. É como dizer, é um processo bem complexo, bem complexo de falar. Eu digo, meu Deus do céu, tanta coisa por trás desse simples que tem nos livros, né? Gente, aqui, ó, eu já vou até me retratar aqui com o Lucas, que o Larissa está falando é um processo tão simples, mas na verdade é bem complexo, que às vezes a gente, nem eu sei direito, né? Lucas falou da oxidação da água e ele estava certo, tá? Que eu falei, a água não é oxidada, é reduzida, mas ele estava certo. Eu troquei aqui, porque eu já fui procurar, me acendeu uma luz vermelha aqui, e eu acabei falando errado. Então, realmente existe a oxidação da água, tá? Então, só salvando esse pedaço aí que eu falei que o Lucas estava errado, mas ele não estava não errado, estava eu, ele está certo. Tem o processo de redução da água nesse momento. E a Larissa traz uma fala muito interessante, que muitas vezes a fotossíntese pode parecer um processo simples, mas ela não é. Justamente porque, por exemplo, esse efeito de redução da água, a quebra da água, só acontece na fotossíntese. É o único processo bioquímico natural que faz isso, né? Justamente porque demanda uma energia muito grande.
e a fotossíntese é capaz de realizar todo esse processo. Então, quando a gente olha a palavra fotossíntese, eu gosto muito de pensar nas coisas aí um pouquinho por via da etimologia, né, porque ela ajuda a gente a entender de onde vêm as palavras, a gente consegue separar essa palavra em basicamente duas, foto e síntese. Então, foto vai estar ligado à luz, né? Esse prefixo foto da palavra fotossíntese vai estar ligado à luz. E a síntese, realmente, a palavra síntese, então, de maneira grosseira, a gente entende que fotossíntese é a síntese utilizando a luz, né? Então, fotossíntese é um processo pelo qual as plantas sintetizam compostos, utilizando como base energética a energia luminosa, tá? E aí eu devolvo para vocês já responderam isso, mas eu quero que vocês respondam mais uma vez, para a gente ficar bem na mesma página. Síntese de quê, gente? O que as plantas vão sintetizar durante a fotossíntese? Glicose, né? Glicose. E o subproduto, Larissa? Uma coisa... gás oxigênio, né? É uma coisa também interessante que eu até ia comentar agora, do meu ponto de vista, é que a gente, quando fala em fotossíntese, a gente tem como produção principal o oxigênio, porque é aquele que a gente utiliza, que a gente respira. E não é, né? A gente vê que o oxigênio, o gás oxigênio, ele é um subproduto. Então, assim, eu agora observando, né? Pensando aqui, de fato, a gente já vê, a gente já quebra um pouco essa questão da produção de oxigênio para a gente respirar e tal, só que isso aí já é um subproduto da fotossíntese. É bom para a gente tirar um pouquinho essa função, essa visão utilitarista dos processos biológicos, né? Porque a gente tende a observar muitos processos biológicos e uma das primeiras perguntas que vem na cabeça é para que serve? Então, a fotossíntese, por exemplo, a gente fala sempre da produção de oxigênio porque é aquilo que nos interessa diretamente. Só que, na verdade, a fotossíntese vai produzir principalmente as moléculas orgânicas, né, de energia, os carboidratos nas plantas, e o oxigênio vai ser um subproduto. Não quer dizer que a produção de matéria orgânica nas plantas não seja importante para nós, né, porque quando a gente observa o processo da fotossíntese, uma certeza que a gente pode ter, na verdade, é que ela vai estar intimamente ligada aos ciclos de matéria e ao fluxo de energia no planeta, gente. Por quê? O que a gente tem que pensar sobre isso? A gente vai voltar a falar disso lá em ecologia. Todo sistema precisa de energia para funcionar, certo? Se você compra aí para sua casa um liquidificador, um air fryer, sei lá, qualquer eletrodoméstico, se você não botar ele na tomada, ele não funciona. Concordam comigo? Sim, professor. Acho que esse silêncio é um sim, né? Porque essa pergunta é muito boba. Mas então, se a gente não botar eles na tomada, eles não funcionam. Os sistemas biológicos vão se comportar da mesma forma, né? Eu posso ter todas as peças perfeitas, em perfeito estado de conservação, que se eu não tiver uma entrada de energia, eu não tenho o funcionamento desses sistemas. Quando a gente olha para os sistemas terrestres, a principal fonte de energia que a gente tem nesses sistemas é o famoso Sol, tá? Então, basicamente, toda a energia que mantém o planeta vem do Sol, na forma de energia luminosa, em diversos comprimentos de onda, né? Diversos formatos diferentes de luz. E as plantas são os organismos responsáveis, na verdade, vamos falar assim, os organismos fotossintetizantes, né? E aqui a gente vai estar focando especificamente na fotossíntese de plantas, são os organismos responsáveis por transformar essa energia luminosa em energia química. Essa fala do Lucas, no começo da aula, é muito interessante, porque a fotossíntese ela é um processo de produção de matéria orgânica através da transformação da energia. A planta é capaz de captar um tipo de energia e guardar essa energia de outra forma. Então, ela pega energia luminosa e guarda na forma de energia química que vai estar lá nas ligações, né, dos fosfatos, nos ATPs da vida e nas glicoses que são utilizadas para formar ATP e para permitir a existência dessas moléculas de energia, né? E no slide anterior, né, a gente fala que a fotossíntese vai estar ligada, então, no fluxo de energia, que é facinho de entender, né? Justamente porque o Sol está mandando energia para o planeta, as plantas captam parte dessa energia e disponibilizam para os outros organismos, então é um elo direto que permite a existência desses sistemas,
e ela também está envolvida nos ciclos de matéria. Justamente porque, junto com esse fluxo de energia, vai caminhar a matéria orgânica mesmo, né? Que é ela que vai estar guardando essa energia para ser utilizada nos outros organismos. Então, quando a planta está fazendo fotossíntese, ela está absorvendo água do solo, nessa água vem sais minerais, então tudo isso vai estar relacionado com os ciclos de matéria, né? Por exemplo, quando o xilema lá puxa água e sais minerais do solo, ele faz justamente porque ele está sendo estimulado pela ocorrência da fotossíntese, que é a fotossíntese que está gastando água, é a fotossíntese que está gastando gás carbônico, é a fotossíntese que precisa de moléculas de magnésio para fazer uma clorofila, de fósforo para botar lá nos ADP e ATPs. Então, a fotossíntese vai regular, muitas vezes, os ciclos biogeoquímicos no planeta. E a gente costuma ligar nela diretamente só o ciclo do oxigênio e do carbono, porque ela vai ser o mecanismo principal de retirada de carbono da atmosfera e o mecanismo principal de devolução de oxigênio para a atmosfera, né? Mas não pensa nesses outros ciclos que vão estar associados à utilização dos minerais pelas plantas no processo fotossintético, tá? Existem outras formas, gente, do que a gente chama de autotrofia, que é essa capacidade dos organismos de produzirem, né, o seu próprio alimento, vamos dizer assim, auto é verdadeiro, trofos é alimento. Então, as plantas são autótrofos porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Existe um processo também chamado de quimiossíntese, né? Então, parece bastante com fotossíntese, a gente troca o foto pelo químio, né? Que muitas bactérias fazem, que na verdade é a oxidação de compostos químicos que vão fazer com que elas obtenham energia. Mas isso é muito pouco, pensando em entrada de energia nos sistemas biológicos, tá? A grande entrada de energia mesmo vai acontecer através da fotossíntese. Então, sem fotossíntese, não há vida na Terra na forma como a gente conhece, certo? Ela é um processo central para a estruturação da vida na Terra, como nós conhecemos. Até aqui, tudo bem? Sim. 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 Tudo bem, professor. Beleza. E, gente, quando que começou a fotossíntese? Quem foram os primeiros organismos a fotossintetizar? Cianobactérias parece, né? Fala, Larissa. Bactérias. Isso aí. Isso. A fotossíntese ela não surge exatamente da forma como a gente conhece ela nas plantas mais derivadas, né? Mais recentes. Ela vai surgir aí, basicamente, em organismos muito similares a esse, né? Que povoaram, principalmente os mares da Terra, entre 3,8 e 3,5 bilhões de anos atrás. Tá? Então, pensem aí que a gente tende a imaginar que a fotossíntese ela foi um dos primeiros processos bioquímicos que surgiu, né? Mas nós temos seres heterotróficos antes de seres autotróficos, seres que degradavam outras substâncias, né? E as cianobactérias surgem depois, produzindo, inventando esse processo, vamos dizer assim, né? Evolutivamente falando, que vai mudar toda a condição de vida na Terra. Como que a gente sabe que o processo de fotossíntese surgiu entre cerca de 3,8 e 3,5 bilhões de anos? Porque a fotossíntese, gente, começa a liberar oxigênio na forma de gás. Quando ela surge, eu começo a ter um aumento da presença de oxigênio na atmosfera terrestre. Antes, a atmosfera terrestre era super pobre em oxigênio. Fala, Larissa. Agora eu fiquei com dúvida. Então, já que assim, as bactérias foram as primeiras, né, que iniciou assim, com o processo, não como a gente conhece hoje, mas da forma que ocorreu já, por teus pigmentos. Então, antes das cianobactérias não tinha vida, nenhum tipo de vida? Tinha vida, só que era uma vida baseada em processos heterotróficos. Aqui ia degradar outras moléculas. Entendi. Lembra lá da nossa ideia de formação da vida na Terra? A gente vai ter um tanto de molécula que vai ser formada por descarga elétrica, né, que pode ser usada como fonte de energia. O que acontece até esse momento? A gente tinha pouca vida também porque a gente tinha pouca energia disponível. Pensa aí, no comecinho a gente dependia de uma série de
situações químicas que permitissem a formação de moléculas que pudessem ser aproveitadas como alimento, né? Tempestade elétrica, a concentração de elementos exata para formar essas moléculas. E aí, a partir da fotossíntese, eu tenho uma forma de garantir que a energia entre no sistema, tá? Então, antes da fotossíntese tem vida, é uma vida heterotrófica, e a partir da fotossíntese as coisas explodem porque de repente tem energia para consumir, né? Eu tenho energia para me reproduzir, eu tenho energia para um tanto de coisa. Pensem, gente, que é o seguinte, ó. A gente, quando a gente come e absorve energia, a primeira coisa que a gente faz com essa energia é sobreviver, certo? A energia vai para o coração bater, para o cérebro funcionar, para o pulmão funcionar, né? Coisas que mantêm o nosso funcionamento ativo. Quando sobra energia, a gente cresce. Então, a gente estoca gordura, a gente cresce em estatura. E quando sobra energia, a gente consegue se reproduzir. Então, a gente pode fazer uma analogia nesse sentido. Os organismos lá antigões, né? Como eles tinham muito pouca energia disponível, eles se reproduziam também de uma maneira mais lenta, porque não sobrava energia sempre. À medida que surge a fotossíntese e eu tenho energia disponível ali para consumir em altas quantidades, eu começo a ter, inclusive, uma taxa de reprodução mais rápida de outros organismos que vão consumir essas algas, por exemplo, que vai permitir com que a evolução trabalhe até mais rápido, porque eu tenho ciclos de reprodução mais rápidos, né? Porque os organismos passam a ter mais energia. Então, antes tem vida, sim, só que é uma vida que está baseada num outro tipo de processo de heterotrofia e não de autotrofia. Beleza? Beleza. Massa. E aí, como que a gente vai ver esses sinais da fotossíntese, então? Como o oxigênio é um subproduto da fotossíntese, ele começa a aumentar na atmosfera terrestre, né? A gente tinha pouco oxigênio atmosférico e ele começa a ser liberado na forma de gás e vai sendo inserido na atmosfera. Essa inserção do oxigênio, por exemplo, muda toda a dinâmica de íons como os íons de ferro, que vão estar dissolvidos na água, disponíveis aí, que vão se precipitar na forma de óxidos férricos, tá? De Fe2O3, por exemplo. E isso gera uma mudança nessa camada de deposição de sedimentos e a gente começa a notar que alguma coisa mudou, né? Então, a gente vê nessas rochas bem antigonas, a partir de quando a gente tem fotossíntese, pensando a partir de quando a gente tem oxigênio disponível, tá? Para formar esse tipo de óxidos. Tem vários fósseis também de cianobactérias, né? Que são os famosos estromatólitos. Eu vou escrever aqui no chat para vocês, ó. Estromatólitos. Pesquisem depois sobre eles, que vão ajudar a gente a pensar também desde quando tem fotossíntese. E essas algas, né, que começaram o processo fotossintético, elas eram algas, na verdade, muito simples, né? Então, são bactérias, na verdade. Então, a gente já sabe que não tem núcleo organizado, né? Concordam comigo? Sim. Não são células eucarióticas, né? Não tem núcleo organizado, o material genético fica disperso aqui. Também são células que não têm organelas específicas, então os pigmentos ficavam todos soltos aqui no citoplasma celular, né? E a partir do engolfamento de algumas dessas células nos processos lá de endossimbiose, a gente tem uma estrutura que é um pouquinho mais parecida com a estrutura atual. Lembram da endossimbiose, gente? Lembram disso lá de biologia celular? É a teoria, né? É uma teoria, mas como que ela é? O que diz a teoria da endossimbiose? Quando ela fagocita outra criatura e fica... Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. Então, é tipo quando ela fagocita outra bactéria, por exemplo, uma bactéria que não faz fotossíntese, ela fagocita essa bactéria e aí ela vê que a bactéria que ela fagocitou vai ajudar ela em alguma coisa, é tipo isso? Quem ajuda o Jadiel aí, gente?
É a teoria, por exemplo, da diferenciação das células, né? Quando as células começam a se diferenciar entre autotróficas e heterotróficas, por exemplo. Quando, no caso da célula, né? A célula, acho que, não, a procariótica, e ela vai meio que se diferenciando, e uma, né, na história, uma ela vai fagocitar a mitocôndria, e a outra, ela fagocita uma bactéria, que seria mais ou menos uma cianobactéria, que tem os cloroplastos. Acho que é mais ou menos isso, nesse sentido. Eu lembro de um desenho que fica nesse sentido, de fagocitar, e parece que uma fagocita um e outra fagocita... Uma fagocita mitocôndria, a outra fagocita cloroplasto, que está na cianobactéria. Só que eu não sei explicar bem, não lembro muito. E aí, pessoal, concordam com a Larissa? Concordam com o Jadiel? Quem discorda? Por quê? Quem concorda? Por quê? Esse silêncio é total concordância, total discordância? Me ajudem. Eu vou dizer, eu concordo com a fala da Larissa. Em determinado período, a bactéria, ela fagocitou, né, como o Jardel também falou, fagocitou um indivíduo que ele tinha a capacidade de realizar fotossíntese. E aí, né, auxiliou, né, aquele organismo e a se desenvolver. Entra a fala do senhor, né, que a questão da energia foi aumentando e se reproduzindo, e aí dá sequência. Uma das evidências, né? A filha dessa professora. Que uma das evidências que fala muito na história é que as únicas organelas que tem uma membrana, se não me engano, é uma membrana, que são os cloroplastos e a mitocôndria. Que essa evidência ela é justamente para explicar essa teoria de fagocitose, né? Daqui a uma célula vai fagocitar a outra. Isso aí, que na verdade são organelas que têm membrana dupla, né? Como é a membrana da célula, uma bicamada lipídica. Isso, é. Então, o que a teoria da endossimbiose fala? Que a célula eucariótica, como a gente conhece, ela surgiu, na verdade, da associação de uma célula ancestral com organismos procarióticos. Uma coisa que a gente tem que corrigir aí na fala da Larissa: planta também tem mitocôndria, tá, gente? Não é só animal, não. Então, não foi, um absorveu mitocôndria, o outro absorveu cloroplasto, né? Primeiro, a gente tem a absorção celular, né, a fagocitose, de algo semelhante a uma mitocôndria. Então, o processo de endossimbiose começa numa linhagem que fagocitou mitocôndrias. Depois disso, parte dessas células fagocitaram essas cianobactérias que viriam a ser os cloroplastos no futuro, pelo processo evolutivo, porque planta também tem mitocôndria, tá? Inclusive, as mitocôndrias são super importantes aí para gerar energia nas plantas mesmo, transformando ATP em ADP. E a partir desse momento que existe a fagocitose, só também dando uma ajustada na fala do Jadiel, lembrem que a evolução não é finalista, né? Nenhum organismo faz uma coisa porque ele sabe que vai ser vantajoso. Essas coisas são ao acaso. Então, os organismos que fagocitaram mitocôndrias e cloroplastos se deram melhor que organismos que não fizeram isso, porque eles têm mais acesso à energia, eles podem produzir alimento, e isso faz com que eles aumentem, né, a sua capacidade adaptativa, a capacidade de sobreviver aos ambientes, e ao longo do tempo eles vão sendo selecionados pela evolução, sendo selecionados pela seleção natural, até chegarem nessas formas que a gente reconhece hoje. Então, as cianobactérias vão aparecer lá entre 3,8 e 3,5 bilhões de anos atrás, inventando, entre aspas, aí, o processo de fotossíntese, né? E as evidências mais recentes que a gente tem de estruturas que são bem semelhantes ao que a gente conhece das algas de fotossíntese são de cerca aí de
1 milhão dos 50 milhões de anos. Então, assim, 1,2 bilhões de anos atrás, onde surgiram os primeiros fósseis de algas similares aos naturais, nessa paisagem bem feia aí, tá? Que é uma ilha lá do Canadá. Então, recentemente, o pessoal conseguiu achar bastante alga bem antigona, são as algas mais antigas, algas eucariotas, né? Nesses locais, que eram capazes de fazer a fotossíntese. Possivelmente eram algas vermelhas, tá? E por que é importante a gente saber, né, quando que isso começou, de onde que isso vem? Porque antes da fotossíntese ser importante somente para os organismos que realizam esse processo, a fotossíntese é um processo fisiológico que mudou criticamente a condição do planeta. A fotossíntese é um processo bioquímico tão importante que ela transforma o planeta e vai permitir que a vida exista como a vida existe hoje, tá? Então, sem fotossíntese, a gente não teria a vida como a gente conhece no momento atual. Para toda vez que a gente olhar e achar que planta é só uma coisa enfeitando um lugar, né? A gente pensar que o processo central da fisiologia das plantas é o que permitiu que a vida chegasse no ponto que ela chegou atualmente. Então, como que essas mudanças vão se processar? A primeira coisa é a liberação do oxigênio, né? A fotossíntese começa a funcionar, começa a liberar oxigênio gasoso, esse oxigênio vai compor a atmosfera, como eu já falei para vocês umas 2 vezes ao longo dessa aula, então reforcem isso aí. E além da formação desse oxigênio gasoso, a fotossíntese vai contribuir para a formação da camada de ozônio, justamente porque a gente tem aí a liberação de oxigênio gasoso, né, que vai poder se combinar para formar o O3, que é o ozônio, e formar essa camada de ozônio que é tão importante para a gente, né? Ela é importante para quê mesmo, gente? Por conta dos raios UV, professor, ela filtra. Isso, ela protege a gente desses raios mais nocivos, né? De raios que são raios altamente com potencial de alterar DNA, alterar RNA, né? Então a gente começa a ter uma estabilidade maior, inclusive, nas moléculas que carregam as informações da vida, com base também na existência da fotossíntese. Como resultado químico principal, que eu comentei com vocês, né? A gente vai ter a deposição desses óxidos férricos nos oceanos, vai ter retirada de ferro da água, então a gente começa a ter uma água um pouquinho mais amigável, vamos dizer assim, né? Para a manutenção da vida. E aí é o seguinte, gente, a fotossíntese muda o curso da evolução no planeta. Porque além disso tudo, ela vai permitir, como eu já comentei com vocês, que a energia luminosa seja fixada na forma de energia química. E aí sim a gente tem uma disponibilização de energia que a gente nunca tinha tido, efetivamente, no planeta, né? Começo a ter energia que vai ser consumida pelos consumidores primários, que vai sustentar consumidores secundários, e começa então a aumentar fortemente a possibilidade das redes tróficas do planeta. Fala, Larissa. Professor, eu não entendi sobre essa deposição de óxidos férricos nos oceanos. Assim, né? O que é que você quer dizer? Porque a internet travou aqui. Tá, vamos lá. O ferro, ele é um tipo de elemento que reage bastante com o oxigênio. E até então a gente tinha altas quantidades de ferro na forma de íon, na água. Tá disposto aí, porque o ferro é um dos elementos mais comuns na crosta terrestre, tá? Nessa parte mais exposta aí do planeta. Quando eu começo a ter oxigênio disponível, a partir da fotossíntese, ele começa a reagir com o ferro, formar esses óxidos férricos, e isso retira o ferro da água, deposita esse ferro lá no fundo dos oceanos e a água fica um pouco melhor, tá? Entendi agora. E aí eu começo a ter condições melhores para o desenvolvimento de várias formas de vida. Além da participação da fotossíntese aí nas cadeias alimentares, né, nas redes tróficas, então a gente vê que realmente é um processo central para a vida do planeta, tá? E a gente começa a perceber isso, gente, cientificamente falando, já desde muito tempo. Então a gente já pega, por exemplo, falas lá, né, dos filósofos gregos, de Aristóteles, que ele falava o seguinte: a vida dos animais depende do seu alimento. As plantas obtêm seu alimento do solo. Então Aristóteles já entendia que as plantas se alimentavam de uma forma diferente dos animais, né? Os animais se alimentavam primeiro das plantas,
outros se alimentavam de outros animais que se alimentavam de plantas, mas as plantas em si obtinham os seus alimentos de uma forma diferente. O Aristóteles hipotetiza que ela obtém do solo, né? De certa forma ele está certo, mas ele não consegue compreender o processo inteiro. Mas a gente vê que muito antigamente a gente já pensava nisso, né? Larissa, você está com a mãozinha levantada ainda? Quer perguntar mais alguma coisa? Não, esqueci de baixar. Beleza. Os avanços com relação a isso, gente, falando cientificamente também, vão vir a partir da Idade Moderna, tá? Que a gente vai começar a destrinchar essa ideia de como as plantas se alimentam. E um experimento super importante foi conduzido pelo Jean-Baptiste Van, que é o experimento do salgueiro. O que ele faz, gente? Ele planta um salgueiro num vasinho. Então ele vai lá ser a tia das plantas, vai cultivar uma plantinha. E depois de 5 anos, ele pesa esse salgueiro. O que ele percebe? Que nesse processo todo, o salgueiro aumentou 74 quilos, né, uma árvore, num vaso aí, mas que em contrapartida, o solo perdeu só 60 gramas. Então, essa conta não fecha, né, gente? Porque o Aristóteles falava, bom, as plantas se alimentam do solo. Então, se a hipótese do Aristóteles fosse verdadeira, se essa planta aumentou 74 quilos, tinha que ter sumido 74 quilos de solo. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Faz sentido aí na cabeça de vocês? Faz Na minha faz. uma Beleza. transferência, Agora né? faz. Fala, Lucas. Não, como se fosse uma transferência, né? Porque como no final o peso não batia. Isso, que ele começa a Dá ver pra que tem alguma entender. coisa errada. Porque ainda o que ele acrescenta? A única coisa que eu botei nesse vaso ao longo desse tempo todo foi água, né? Então eu só coloquei água lá, então aí ele começa a falar, bom, na verdade, então acho que as plantas se alimentam da água, porque foi o que eu coloquei naquele sistema ao longo desse tempo todo, né? E essa ideia da água persiste um pouquinho até que a gente se liga na possibilidade do ar ter alguma influência nisso. Então esse cara que tem essa cara bem bonita, o Stefan Hales, ele é considerado o pai da fisiologia vegetal, tá, gente? Ele fez vários experimentos que permitiram que a gente compreendesse no futuro como as plantas se alimentavam, e ele era muito preocupado com a questão do ar. Então ele escreve, por exemplo, como que as pessoas que trabalhavam em Minas, né, os mineiros, eram afetados pela qualidade do ar, ele faz todo um tratado sobre a importância do ar, e ele sugere em algum momento aí que o ar pode ter uma importância grande no crescimento das plantas. Isso vai se desdobrando até a gente chegar nesse cara chamado Joseph Priestley. Por quê? Ele percebe que as plantas têm potencial de purificação do ar. E ele percebe que elas, de alguma forma, interagem com esse componente atmosférico. O que ele faz, gente, para testar isso e para chegar nessa conclusão do potencial de purificação do ar? Ele faz experimentos em domos, contendo velas, né, contendo animais e contendo ou não contendo plantas. Então vejam que esse é um experimentinho bem legal que dá para, inclusive, fazer na sala de aula, tá? Olha só, a estrutura é um domo de vidro, certo? A gente não precisa fazer a parte do ratinho, tá, gente? A gente pode fazer a parte só da vela para a gente não ter crueldade animal. Mas o que o Priestley percebeu? Quando ele colocava esse domo de vidro com um ratinho e com uma vela, depois de um certo tempo, o rato morria e a vela apagava. Quando ele colocava um rato, uma vela e uma plantinha, depois de um tempo, estava tudo bem. A vela estava acesa, o rato estava vivo e a planta estava lá. O que o Priestley estava mostrando com esse experimento, gente, mesmo que ele não se desse conta? Qual processo ele estava vendo ali? Liberação de oxigênio. A liberação de oxigênio pelas plantas. A absorção do gás carbônico, professor. E a absorção do gás carbônico, tá? Então, as duas coisas.
esse experimento dá para a gente fazer na sala de aula, por exemplo, utilizando só a planta e a vela, né? Faz a cobertura de vidro bem fechadinha, bota a planta junto com a vela e a gente vai ver que ela vai demorar muito mais tempo para se apagar, porque vai demorar mais tempo para consumir o oxigênio, né? Que é um gás central aí para combustão. Então, apesar de não saber disso, o Priestley já estava mostrando aí com esse experimento que, de alguma forma, as plantas interagiam com o gás carbônico e com o oxigênio. Ele não coloca dessa forma, né? Ele coloca que as plantas têm possibilidade de purificação do ar, porque na presença da planta o ratinho continuava vivo, a vela continuava acesa. E isso aí só vai ser descoberto efetivamente por um cara chamado Jan Ingenhousz, que é esse que está desenhadinho aí no Doodle da Google, que foi o cara que descobriu efetivamente quem eram os gases, tá? Então, ele é que conseguiu separar quem eram os gases produzidos e que percebeu que existia produção de oxigênio durante o que se chamou, ao longo de muito tempo, da fase clara da fotossíntese e que tinha produção de CO2 no escuro. O que ele começou a testar? Ele viu que as plantas, quando estavam na presença de luz, produziam oxigênio. E quando estavam na ausência de luz, produziam CO2. Tá? Ele conseguiu separar esse pedaço aí. Além disso, ele conseguiu concluir também que as partes da planta que eram importantes para esse processo eram as partes verdes, em geral as partes que estavam expostas à atmosfera. E ele fez isso com experimentos onde ele, por exemplo, só colocava as raízes das plantas enterradas, né? E via que ele não tinha o mesmo resultado quando ele colocava a planta que estava acima do solo. Tá? Então, o Ingenhousz vai descobrir aí a dinâmica do CO2 e do O2, né, a importância disso para os processos fotossintéticos, né? E um pouquinho mais no futuro, o Nicolas Saussure vai perceber que a água está diretamente envolvida nesse processo também. Então ele vê que ao longo do tempo em que as plantas absorvem CO2 e liberam O2, elas também estão absorvendo água. Então vai se juntando um quebra-cabeça dos processos fotossintéticos, né? A gente começa a ver reagentes, começa a ver produtos, e um pouquinho mais no futuro, um cara chamado Blackman vai dizer que quem é o combustível para tudo isso acontecer é a luz. Tá? Então o Blackman descobre que a luz é que é o que faz o sistema da fotossíntese girar, né? A energia que fornece condições para que as plantas absorvam CO2, liberem O2 e absorvam água também. Beleza? Sim. Aqui, agora, apesar de ter feito tudo isso de bom, né, gente? Aqui começa uma das maiores confusões na vida de quem estuda fotossíntese. Com certeza, nas leituras aí que vocês fizeram, no ensino médio de vocês ouviram essa frase ou leram. A fotossíntese é dividida em duas etapas, a fase clara e a fase escura. A fase clara é dependente de luz, a fase escura não é. Quer falar, Larissa? Isso, exatamente assim. Não é isso? Exatamente assim. E aí dá a impressão pra gente que a fotossíntese, a parte clara acontece de dia, a parte escura acontece de noite, a fase escura não depende tanto da presença de luz, então gera uma grande bagunça. A partir de agora, gente, o que eu quero que a gente chame essas fases? Não vai ser mais fase clara e fase escura, certo? Nós vamos chamar de etapa fotoquímica e de etapa bioquímica. Porque, na verdade, todo o processo da fotossíntese... Ô, professor. Oi. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Porque, assim, inclusive, é uma das questões, né, que eu fiquei com dúvida. Porque, ao assistir alguns vídeos, né, que você colocou, eu vi falar sobre fotossistema 1 e fotossistema 2. Aí eu queria saber se esse fotossistema está relacionado com essa parte aí que você falou, né? E também é relacionado a quando ele fala que são as reações que dependem da luz, que ocorre lá no núcleo lacoide, né? E as reações que acontecem no ciclo de Calvi, que é justamente que ocorre no estroma, no caso. Que é justamente dessa parte aí que a glicose é formada. Pelo menos então, eu entendi.
você está juntando um tanto de coisa no mesmo bolo. Aí vão começar a separar. Os fotossistemas, como o nome dele já diz para a gente, eles estão relacionados à parte fotoquímica. Tá? A gente vai ter essa separação espacial na célula, né? A fase fotoquímica sendo ativada principalmente nas membranas dos tilacoides, a gente vai ver daqui a pouco, e a fase bioquímica, né? No estroma, mas os fotossistemas são relacionados à fotoquímica. Eles vão ser os responsáveis por ajudar a pegar essa energia luminosa e transformar no primeiro passo da energia química. Agora eu entendi. Realmente, eu estava juntando. Meu Deus, será que é tudo assim, né? A mesma coisa? Aí eu não sei, eu fiquei, pesquisei, só que é isso quando eu não tenho tempo de continuar. Isso, não são a mesma coisa, são separados, pelo menos um pouco espacialmente aí na estrutura do cloroplasto. A gente já volta nisso, tá? Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: quem dá o start na fotossíntese é a luz. Tá? É a luz que vai fazer, por exemplo, com que os fotossistemas sejam capazes de oxidar a água e reduzir o NADP, né? O NADP+, a NADPH, que vai lá para o ciclo de Calvin depois para produzir os ATPs. Então, a fase escura, entre aspas, aí que a gente chama de fase escura, ela é tão dependente da luz quanto a fase clara. Porque, na verdade, é a fase clara que vai gerar o reagente da fase escura. Conseguem acompanhar esse raciocínio comigo? Sim. 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 Então, a gente não pode chamar de fase escura, né? Sim. Porque ela independe da luz. Porque, na verdade, se eu não tenho produção suficiente de reagente, que é lá na fase fotoquímica, eu não tenho ocorrência da fase química, beleza? Ou da fase bioquímica da fotossíntese. Então, nós vamos chamar agora de fase fotoquímica e fase bioquímica, e as duas são completamente acopladas, tá? A fase escura não é independente da luz, na verdade. Ela depende da luz porque o produto dela, o reagente dela depende da presença de luz lá na primeira fase, beleza? Mas voltando aqui nessa história, né, do Blackman... Oi? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, já eu tô te ouvindo. A internet está meio ruim, aí fica demorando a chegar as perguntas. No caso, as plantas CAN, elas apenas absorvem o gás carbônico à noite, por conta de não perder tanta água. Elas poderiam ser classificadas como fazer isso, essa troca gasosa à noite, e pode ser chamada de essa absorção pode ser também considerada uma fase escura? As plantas CAN, elas são um caso bem especial de fotossíntese, né, justamente porque nelas, efetivamente, a gente vai ter uma separação temporal do momento em que ocorrem as fases da fotossíntese, né? Só que o que acontece? Da mesma forma, a gente não pode dizer que a fase escura é independente da luz, só porque ela acontece à noite, porque, na verdade, ela precisa que a fase clara tenha acontecido durante o dia para que ela tenha combustível para acontecer durante a noite. Certo? Então, eu quero que a gente tire essa ideia de fase clara e fase escura só para a gente achar que tem uma fase que não depende da luz, porque ela pode até acontecer num momento depois, mas ela depende das reações que foram reações luminosas, fotoquímicas, no período anterior, tá? No caso das plantas CAN, efetivamente, né? Eu vou ter a fixação do carbono à noite, durante o dia a gente vai ter produção de malato, na verdade, que vai segurar essa energia, e o malato depois vai entrar no ciclo de Calvin para produzir energia. Nós não vamos entrar tão a fundo nesses ciclos bioquímicos, mas é bem interessante, assim, para a gente entender, inclusive, os locais que essas plantas estão, mas ainda assim a gente não vai falar de fase clara e fase escura, porque a fase escura depende da luz, ela só está acontecendo à noite, porque isso vai acabar sendo conjugado com a melhor capacidade de não perder água durante a noite, tá? Massa. Desde que o Blackman, a gente falou que existia aí, né, essa presença da luz e tal, que daí o pessoal vem tentando destrinchar a ideia de como funciona a fotossíntese. Então, o que a gente já sabia? Que a gente tinha CO2 como reagente, que a gente ia adicionar água nisso, e que na presença de luz isso ia virar uma molécula orgânica, né, aqui simplificada, mais O2, que é esse subproduto.
Vejam que quando eu tenho corzinha igual aqui, para representar a relação entre os elementos químicos, tá? Então, para esse pessoal nessa época, o O2, que era subproduto da fotossíntese, vinha do CO2. Teria a quebra aqui dessa molécula de CO2, e esse O2 seria liberado na forma de gás. Certo? Essa era a primeira ideia de como funcionava aí a equação química da fotossíntese. CO2 mais H2O, formando CH2O mais O2, sendo que o O2 vinha do oxigênio, e toda essa parte aqui da molécula orgânica era basicamente a molécula de água combinada com carbono que vinha do CO2. Beleza? Como que o pessoal descobriu que isso não fazia muito sentido? Utilizando, mais uma vez, maravilhosas cianobactérias. Só que essas cianobactérias, ao invés de oxidarem a água, elas oxidavam ácido sulfúrico, tá? O H2S aí. E o que acontece? Se essa reação aqui fosse verdadeira, então, se eu junto CO2 com uma molécula que tem H2 e alguma coisa, e isso equaliza CH2O mais O2, eu tinha que ter essa equação aqui para essas cianobactérias. Veem que é a mesma estrutura? Eu só troquei o O da água ali pelo S, do H2S, tudo bem? Sim, professor. Mesma coisa. Mas o que o cara que estava estudando isso, que era o Van Niel, percebeu? Que não era essa reação que ele tinha. Que, na verdade, a reação que ele tinha era bem mais complexa, e era essa aqui, ó. O CO2 mais o H2S formava CH2O mais água de novo e mais enxofre livre. E ele começou a achar estranho, porque quando ele comparava as duas equações, elas não faziam muito sentido. Isso aqui não tinha o menor sentido com relação ao que se pensava sobre a fotossíntese, a liberação do oxigênio nesse momento. E aí ele resolveu reescrever a equação da fotossíntese pensando nesse resultado aqui dessa galera que oxidava o H2S. E o que ele percebeu? Que o oxigênio liberado na fotossíntese vinha, na verdade, da água e não do CO2. A gente tinha a junção de CO2 mais duas moléculas de água aí formando a glicose, formando também água e formando O2. Então é aqui que a gente entende de onde vem o oxigênio da fotossíntese, que é da molécula de água e não da molécula de CO2. E isso aqui, gente, é uma revolução, justamente porque a molécula de água é uma molécula mega estável e a gente percebe que na fotossíntese ela é quebrada. Então a gente tem um potencial energético aqui muito grande. A partir desse passo, quem vem alinhavando as coisas é o Calvin, que inclusive vai dar o nome para o ciclo de Calvin, né? Que consegue descobrir direitinho como que o gás carbônico era fixado e reduzido para formar energia, né? Isso garantiu para o Calvin um prêmio Nobel e, inclusive, o nome, né, do processo aí do ciclo de Calvin que acontece lá na fotossíntese durante a fixação do carbono e a formação da energia, tá? Mais um pouquinho para frente, vem outros dois caras chamados Hatch e Slack e descrevem a via C4. Isso aqui já é uma importância, gente, para vocês perceberem, tá? Nas células, nas plantas C4, a gente vai ter uma separação espacial dos processos. A gente vai ter células do mesofilo foliar, onde vão acontecer, basicamente, as reações luminosas, né? E vamos ter as células da bainha, onde vão acontecer as reações do ciclo de Calvin. Então, a gente tem uma separação espacial desses processos. E depois a descrição do ciclo Kahn, que era essa que o Jardiel estava descrevendo, né? Que a separação não é espacial, mas é temporal. Que durante o dia eu tenho reação luminosa e durante a noite eu tenho a fixação do carbono efetivamente. Tá? Então partam desses slides aqui, ó, para explicarem aquela conversa lá do estudo dirigido à diferenciação entre os ciclos diferentes das plantas, os ciclos dos diferentes fotossíntese das plantas. Beleza? Uma coisa que não vai mudar, gente. Onde tudo isso ocorre? Então, quem que é a principal organela responsável pela fotossíntese, gente? Cloroplasto. Cloroplasto.
o famoso cloroplasto, exatamente. Então, esse cloroplasto que um dia foi uma cianobactéria, né? Isso aí, Flávia. O cloroplasto. Que foi um dia uma cianobactéria. Tem essa estrutura bastante conhecida, né, por nós. Parece um feijãozinho. Ele tem DNA próprio, assim como as mitocôndrias. Ele vai ser organizado por uma bicamada lipídica e vai ter dentro essas bolsinhas que vão conter os pigmentos, as clorofilas, né? Que a gente vai chamar de tilacoide. Então, a gente tem esses saquinhos, que são os tilacoides, que são empilhados em pilhas que a gente chama de grânulo, e em volta deles a gente tem algo como se fosse um citoplasma, né? Uma substância gelatinosa, que é o estroma dessa organela, que também vai ter lá ribossomos, porque ela produz algumas proteínas que são codificadas por esse DNA que ela tem lá dentro, beleza? Então aqui a gente tem um esquema do cloroplasto, né? Bastante didático, mas aqui nós temos aí uma micrografia eletrônica, né? Um microscópio eletrônico fez a imagem do tilacoide, do cloroplasto, e a gente consegue ver direitinho as estruturas, né? Os tilacoides estendidos aqui no estroma. E aqui temos um granulozão de amido, né? Que é produzido aí Não, gente, que variada aqui na minha internet aqui, ó. Voltei, eu travei para vocês? Travou. Só saiu da tela. Travou um pouquinho. Mas o áudio travou ou vocês me ouviram? Deu para ver um pouco cortado. Cortou um pouquinho, mas foi muito não. Então, aqui a gente tem o esquema do cromossomo, né? E aqui uma micrografia eletrônica do cromossomo. Ô, gente, pelo amor de Deus. Do cloroplasto, final de semana é complicado. E aqui uma micrografia eletrônica do cloroplasto, mostrando as mesmas estruturas de lá, tá? Em geral, gente, os cloroplastos vão estar concentrados principalmente em qual órgão da planta? Não entendi a pergunta. Em qual órgão da planta os cloroplastos vão estar concentrados? Nas folhas? Nas folhas. Nas folhas, exatamente. Então, as folhas são as rainhas da fotossíntese, né? Aqui a gente tem um corte de um mesofilo foliar, um corte transversal, e dá para ver todos os pontinhos verdes aí no parênquima palissádico, que são os cloroplastos, tá? Então, as folhas são o órgão primário de realização de fotossíntese nas plantas que vão acumular os cloroplastos. Alguns caules fazem fotossíntese sim, né? Mas numa quantidade incrivelmente menor do que as folhas. Beleza? Beleza. Professor, naquela imagem anterior, acho que o senhor vai falar disso agora. Você vai falar da estrutura interna, no caso, né? Do cloroplasto. Mas o que você quer saber, Lucas, especificamente? Pergunte que eu te respondo. Da questão do tilacoide, né? A fase fotoquímica no tilacoide, não é isso? Isso. E a fase bioquímica no estroma, é isso? Isso. Era esse ponto mesmo. Não, tá. É isso mesmo. As reações fotoquímicas vão acontecer nas membranas dos tilacoides e a fase química vai acontecer no estroma, tá? Tem essa pequena separação espacial aí dentro do cloroplasto. Justamente porque o cloroplasto, ele vai ter algumas estruturas específicas em algumas partes específicas, né? Então, quando a gente olha para as clorofilas, elas vão estar especificamente concentradas aí, né, próximos das membranas dos tilacoides. E essas são as principais moléculas de clorofila encontradas nas plantas, né, gente, que são a clorofila A e a clorofila B. Vejam que a única diferença aí é a substituição de um grupo metano, né, por um grupo amida, da clorofila A para a clorofila B. E vejam que ela tem uma carinha de antena, né, gente, parece uma anteninha mesmo, que vai ser responsável por absorver os raios luminosos e transportar pelos vários carreadores de elétrons que vão estar lá nas membranas dos tilacoides, que vão estar associados aos fotossistemas.
A gente sabe que a clorofila é o principal pigmento envolvido na fotossíntese, né? É o pigmento que basicamente realiza a captura e a captação da maior parte da energia. Mas, em geral, os cloroplastos, né, eles não vão ter só clorofila. A gente acaba usando cloroplasto como nome genérico, quando na verdade o nome é cromoplasto, que é um plastídeo de cor, né? Os cloroplastos a gente chama porque tem mais clorofila, mas eles podem ter outros pigmentos, como por exemplo os carotenoides, tá? As antocianinas, as ficobilinas, as algas. Então a gente tem vários pigmentos de cores diferentes. Então essas cores estão aí representadas, que são as cores dos pigmentos efetivamente, tá? A gente tem a clorofila, que é de cor verde, e temos carotenoides, ficoeritrinas, ficocianinas, que vão estar associadas às clorofilas. E aí eu pergunto para você, gente, para que precisa desse mundo de cor diferente? Por que a fotossíntese não pode acontecer só com a clorofila? Se eu não me engano, cada um tem uma função específica, parece. Isso envolve Quem ali. ajuda Cada a Larissa aí? clorofila, ou no caso, por exemplo, Isso, tem uma, se eu não me engano, é como se fosse uma reserva de amido. Se eu não estou confundindo. Fala, Emerson. queria saber se envolve as diferentes cores que tem as luzes. Tipo, tem luz que é. Eu não tô sabendo explicar agora, fugiu da mente. Vamos lembrar um pouquinho da física. A gente sabe que tem um tanto de comprimentos de onda diferentes, né? O Sol emite luz, Exatamente, emite radiação eletromagnética em diversos comprimentos de onda diferentes, não é? Se eu enxergo, ó, esse livro aqui, verde, todo mundo enxerga verde aí também, né? Pra mim tá aparecendo, não. Sim, Tá aparecendo. vejo Larissa, aqui. que cor que é esse aqui? Não tô falando que eu não consigo ver o livro, tá travada a imagem pra mim. Pro Dalton é amarelo. Ah, tá. Achei que você falou pra mim, parece azul. Falei, meu Deus, temos uma daltônica. Mas ele é um livro de capa verde, tá? Justamente porque ele está refletindo a cor verde. Então, ele está absorvendo as outras cores e refletindo a cor verde. Quando a gente observa para os pigmentos, eles vão funcionar mais ou menos no mesmo esquema, né? Um pigmento verde vai refletir a cor verde e vai absorver outros comprimentos de onda, enquanto o pigmento azul vai refletir a cor azul e vai absorver outros comprimentos de onda. Então, vejam que o espectro de absorção de cada pigmento vai ser em comprimentos de onda diferente. Olha só, a clorofila B, que está aqui representada pela linha verdinha, vai ter um pico lá no azul, ó. Consegue enxergar aqui? Sim. Sim. E tem outro pico um pouquinho menor lá no vermelho. A clorofila A tem pico no azul, tem pico no vermelho. A ficoeritrina tem pico lá no amarelo. Tá? A ficocianina tem picos lá mais próximos do laranja. Então, os diferentes pigmentos vão conseguir absorver e refletir comprimentos de onda diferentes. E isso faz com que a gente tenha uma capacidade maior de absorção. Porque se eu só tivesse clorofila, toda essa luz aqui, que não está sendo localizada no pico de absorção da clorofila, seria refletida e as plantas não iam aproveitar essa energia, tá? Então, basicamente, essa grande quantidade de pigmentos ajuda que as plantas tenham um aproveitamento melhor dos comprimentos de onda disponibilizados aí pela luz do sol. Além disso, gente, muitas vezes esses pigmentos funcionam como proteções. Fala, Jadiel. Professor, no caso, as plantas elas absorvem as outras cores ou só a luz amarela? Não, olha só. Aqui a gente vai ver que pigmentos diferentes têm picos de absorção em comprimentos de onda diferentes. Então, na verdade, a clorofila vai absorver melhor luz azul e luz vermelha, não luz amarela, certo?
E os outros pigmentos vão ajudar nessa faixa, que está entre o azul e o vermelho, onde a clorofila não é tão boa assim. Ok? Ok. Tá travando pra mim aqui. Tá travando para todo mundo, gente? Aqui não. Aqui tá normal. Larissa, melhorou aí? Como é que tá? Melhorou mais. Por isso que eu desliguei a câmera também. Beleza. Então vejam, pessoal, que os diferentes tipos de pigmentos fazem com que as plantas absorvam energia numa faixa maior de comprimentos de luz, né? Que seria desprezado aí no caso, se só houvesse a clorofila. Além disso, esses pigmentos podem ajudar como proteção, né, contra danos causados pela radiação. Porque pensem, quando tem muita energia disponível, os sistemas acabam quebrando. É a mesma coisa de você pegar um equipamento de 110 e botar numa rede que é 220. Tem tanta energia que queima o seu equipamento. Isso também pode acontecer lá nos fotossistemas. E quando eu tenho esses pigmentos acessórios, eles ajudam a proteger a integridade da clorofila e manter a fotossíntese funcionando. Certo? Até aqui, dúvidas, vontade de morrer? Querem perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Lucas? Tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá, gente. Como ocorre a fotossíntese? A gente sabe basicamente que a fotossíntese vai ter duas etapas. Então, a etapa fotoquímica e a etapa química, que vai ser basicamente a redução do carbono, né? A etapa fotoquímica, que a gente também vai encontrar com o nome de etapa dependente da luz, lembrando que o termo ideal, fotoquímica, tá, gente? Vai acontecer nas membranas do tilacoide, certo? E é lá nessas membranas que vão estar localizados os famosos fotossistemas, que vão estar associados à clorofila e aos carreadores de elétron, que vão fazer a formação de coisas que vão ser importantíssimas na redução do carbono, que é esse agente redutor aqui, ó, que a gente chama de NADPH, tá? Então, o que acontece? A luz vai chegar na planta, vai excitar a clorofila. Quando a gente volta aqui, ó, deixa eu voltar lá na estrutura da clorofila. Vocês estão vendo que aqui ela tem como se fosse um anel, ó, que é fechado? Sim. E estão vendo que aqui é cheio de ligação dupla? Sim, professor. Então, nessas ligações duplas, os elétrons estão aqui, ó, dando um rolê nesse anel da clorofila. Quando chega a luz, esse rolê fica meio descontrolado. E esses elétrons conseguem saltar desse anel, tá? Eles conseguem sair. E aí o que acontece? A clorofila não pode ficar sem elétron, né? Ela tem que se estabilizar. Para isso, ela toma elétron da água. É aqui que acontece a quebra da água, liberando oxigênio, certo? Então a água é um doador de elétrons para a clorofila durante a fotossíntese. E isso permite que a clorofila receba a luz de novo, fique excitada de novo, libere elétrons de novo. Esses elétrons que saem da clorofila vão para onde? Para uma série de substâncias que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. E aí, parte desse transporte vai servir para gerar ATP, e parte desse transporte vai ser usado para reduzir o NADP+, a NADPH, que vai estar envolvido lá na etapa química, que vai acontecer no estroma dos cloroplastos. Então, nessa etapa química, eu vou ter principalmente o NADPH oxidando, né, reduzindo, na verdade, os carbonos às moléculas orgânicas. Então, aqui, ó, a luz chegou, excitou a clorofila, formou o NADPH, ele trabalha ali no CO2, formando as glicoses. Então, esses dois ciclos são totalmente interligados. A partir daqui, o NADPH volta a ser NADP+, e pode voltar lá para a etapa química para ser reduzido de novo e dar esse rolezão todo. Certo? Certo.
Agora vocês veem que aqui, ó, eu coloquei etapa química, importância da rubisco. Não é isso? Isso. A rubisco, gente, é a enzima central do ciclo de Calvin, desse momento aqui. Tá? Ela se chama ribulose bifosfato. Ela vai ter afinidade por carbono e por oxigênio. E isso é o que faz da rubisco uma enzima bastante interessante e complexa, porque nas condições adequadas, ela vai se ligar ao gás carbônico, né, vai permitir que haja a construção das moléculas orgânicas, e em momentos especiais ela pode muitas vezes se ligar ao oxigênio, que vai formar o que a gente chama de fotorrespiração. E eu quero que vocês pesquisem sobre fotorrespiração, inclusive é uma das perguntas do estudo dirigido, né? O problema aí da fotorrespiração e como que isso prejudica a fotossíntese, tá? Então, a rubisco é essa enzima bastante famosa, que vai ser o centro do ciclo de Calvin, vai ser central nesse processo de oxidação das triose e fosfato, formando aí as moléculas orgânicas. E a gente tem alguns casos específicos de fotossíntese, que são o ciclo C4 e o ciclo CAM. Então, basicamente, esse ciclo geral que a gente vê de fotossíntese desenhado é o ciclo C3, tá? Que é um dos tipos de fotossíntese. A gente tem o ciclo C4 e o ciclo CAM. Chama-se C3 porque a gente vai estar utilizando como base moléculas com 3 carbonos. E no ciclo C4 a gente vai estar formando moléculas com 4 carbonos. Mas além dessa diferença de número de carbonos, a gente tem no ciclo C4 uma separação espacial de onde acontecem os processos, a gente já viu isso, né? Então, eu tenho aqui na célula do mesofilo todo o processo de fixação, de entrada do carbono, na verdade, né, o mesofilo foliar, e lá na célula da bainha, que vai ser uma célula envolvendo aí as células do mesofilo, a gente vai ter, de fato, a utilização desse CO2 dentro do ciclo de Calvin. Então, o que acontece? Quando o CO2 entra aqui no mesofilo, ele não vai ser mandado direto para o ciclo de Calvin, não. Ele vai virar outros compostos carbônicos, tá? Um ácido carbônico aqui, ó, com 4 carbonos, por isso um ciclo C4. Esse ácido vai transportar o carbono lá para dentro da célula da bainha. Aqui na célula da bainha eu vou ter liberação de CO2 de novo, e aí sim a gente vai entrar no ciclo de Calvin. Então tem uma separação espacial. Aí você olha e fala assim, nossa, professor, mas para que serve ciclo C4, além de ser mais uma coisa que eu tenho que estudar e entender dentro de fotossíntese, né? Que diabo é isso? Então, o ciclo C4 vai trazer algumas vantagens. Então, a primeira coisa, lembram que eu falei lá da rubisco, que ela tinha muita afinidade com o oxigênio? Sim. No caso aqui do ciclo C4, a enzima que vai fixar o carbono é essa enzima que chama aqui, ó, fosfenolpiruvato carboxilase. E ela não usa o CO2, ela usa o bicarbonato para fazer essa fixação. E essa enzima não curte oxigênio. Então aqui a gente tem uma taxa de fotorrespiração muito baixinha lá no mesofilo, porque a enzima não vai estar interessada em absorver oxigênio, participação especial, mas vai estar interessada, na verdade, em absorver o carbono que vai estar disponível aqui no bicarbonato. Fala, Lucas. Não, professor, deixei o microfone aberto. Beleza. Além de não ter essa competição entre O2 e CO2 pela rubisco, porque aqui é outra enzima, eu tenho como vantagem... não tem problema não, Larissa, fica tranquilo. E, de qualquer forma, eu vou disponibilizar essa aula para vocês depois lá, tá? Então, você pode reassistir, se for o caso. Essa enzima mesmo, né, a pepcarboxilase, ela gosta muito de HCl3, de bicarbonato. Então, ela pode atuar mesmo em baixíssimas concentrações. Isso faz com que a planta não precise abrir tantos estômatos para ter o CO2 lá dentro dela. Justamente porque essa grande afinidade permite que a planta absorva muito pouquinho carbono e ainda assim faça muita fotossíntese, né? Então, no final, as plantas C4 elas ficam ótimas em altas temperaturas e climas semiáridos, né? Justamente porque elas podem ficar com o estômago fechado um tempão, que ainda assim elas vão conseguir fotossintetizar bem. Beleza?
Beleza. Além disso, a Rubisco vai estar só lá na bainha, na fase que acontece o ciclo de Calvin, né? Então aí a gente tem muito menos necessidade de nitrogênio, que é um componente bastante importante para a Rubisco, com relação às plantas C3. O que tem de desvantagem disso? Para regenerar os fosfenolpiruvatos, que vão ser as moléculas que vão transportar carbono de um lado para outro, a gente consome 2 ATP. Então, eu vou ter um gasto um pouquinho maior de ATP em relação às plantas C3. Mas vale a pena pela economia de água nos ambientes dessas plantas. Tá? No caso das plantas CAN, a gente vai ter uma separação não espacial, mas temporal, né? Então, durante a noite, os estômatos estão abertos e eu vou fazer essa interação toda com o carbono, pelo mesmo processo das plantas CAN, tá, gente? Com o fosfenolpiruvato, com a PEP-carboxilase. E durante o dia, eu vou ter a fixação efetiva aí do carbono lá no ciclo de Calvin, com os estômatos fechados. Então, eu consigo também fotossintetizar em climas bastante quentes, nessa separação temporal. É uma estratégia diferente para a resolução de um problema similar. O que a gente pode aprender de tudo isso, gente? A gente tem alguns fatores que vão afetar a fotossíntese, né? Então, a luz é, por exemplo, o principal fator ecológico que afeta a fotossíntese. Por quê, gente? Como que a quantidade de luz muda a fotossíntese? Se eu diminuir a quantidade de luz, eu aumento ou diminuo a quantidade de fotossíntese? Diminui. Diminuo. E o carbono? Eu não entendi a pergunta, professor. A gente está falando aqui agora, Jadiel, de como os fatores ecológicos vão influenciar a quantidade de fotossíntese que a planta consegue fazer. Então, por exemplo, quando a gente fala de luz, se eu diminuir a quantidade de luz, eu diminuo o potencial fotossintético, porque eu estou diminuindo a quantidade de energia que a planta usa para conseguir fazer os processos. Assim como a concentração de carbono. Quanto menos carbono eu tenho, menor é o potencial fotossintético da planta. Até aqui tudo bem? Tudo bem, entendi. Beleza. E a temperatura, gente? Como que a temperatura vai afetar a fotossíntese? No caso, seria na abertura dos estômatos, para absorção do CO2. Mas aí elas têm estratégias, né? Tipo, Não, mas tá, vamos as focar na plantas temperatura. CAN Se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a fotossíntese ou eu vou diminuir a fotossíntese? diminuir. Por quê? Porque elas necessitam de CO2. Aí elas fecham o estômago e isso prejudica. Muito bom, Jadiel, é isso aí. Além disso, a temperatura vai influenciar também na disponibilidade de água, né? Quanto mais quente está, menos água eu tenho, menos fotossíntese eu consigo fazer, sendo que a água é o grande doador de elétrons lá na etapa fotoquímica. Beleza, gente? Sim, professor. Então vejam Sim. que, apesar da fotossíntese ser um processo mais complexo, eu não quero que vocês fiquem decorando as fases do ciclo de Calvin, quais são todos os compostos pelo qual o ciclo de Calvin passa, tá? Eu quero que vocês tenham uma noção mais geral do processo, certo? Então, esse é o momento agora para vocês tirarem as dúvidas que ficaram, porque de conteúdo para nós, hoje, é isso. Então, quero saber se tem dúvidas que eu possa responder agora. E se não, é isso aí. Beijo nas crianças, um copo d'água de meia hora. Professor, Manda, Lucas. o senhor perguntou lá no início se tinha dúvida sobre o estudo dirigido. Aí, essa quinta pergunta é uma fala do professor lá no vídeo. Eu não sei se eu não entendi bem a forma que ele falou. Ele fala, durante o dia a planta faz fotossíntese, durante a noite a planta respira. Eu não consegui compreender isso
na forma como ele falou, né? Beleza. Lembre-se, gente, que a planta está respirando o tempo todo, né? A fotossíntese vai depender das reações luminosas que vão estar ligadas ao dia, então nem todas as plantas vão estar fazendo o processo fotossintético o tempo todo, mas a respiração está sempre acontecendo, porque na verdade a respiração é a forma da gente obter energia, né? Para manter o metabolismo funcionando. Então essa afirmação ela é falsa. Tá? E aí procuram justificar justamente com a ocorrência desses processos em diferentes momentos do tempo. Tá bom. Obrigado, senhor. Beleza? Nada. Mais dúvidas, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida na cadeia transportadora de elétron. Certo. No fotossistema 1, essa cadeia transportadora de elétron, ela sempre vai ser acíclica ou cíclica? Depende. Porque, assim, falam assim que o fotossistema 2, ele é o responsável pela quebra da água, né? E Isso. E o fotossistema 1 não, ele sempre pega o elétron e ele joga novamente lá para os citocromos. Isso, porque na verdade, aquilo que a gente fala da cadeia transportadora de elétrons é justamente esse transporte de elétrons entre os fotossistemas e entre os citocromos, que vão ser os componentes da cadeia transportadora de elétrons, até que eles cheguem lá no fotossistema 2, que é onde você vai ter a redução do NADP+. Tá? Algumas plantas vão fazer um processo cíclico no fotossistema 1, outras não. Então depende. Você pode ter as duas situações. Entendi. Mas estou orgulhoso de vocês, pessoal, porque pelas dúvidas eu vi que vocês estudaram bastante o conteúdo de fotossíntese, que vocês foram bem mais a fundo do que eu trouxe para vocês aqui na aula. Então, meus parabéns aí para vocês. Bora lá, mais dúvidas? Larissa? Por enquanto não, pelo menos não. Beleza. Quando o senhor fala que... Fala, Lucas. Quando o senhor falou que as plantas C4 utilizam mais ATP, isso influencia diretamente no crescimento, alguma coisa? Isso é porque, na verdade, você vai acabar usando mais energia para fazer a fotossíntese, né? Então, sobra menos energia para as outras coisas. Em geral, essas plantas de lugares mais quentes, assim, elas costumam crescer mais lentamente também, né? Porque é ecossistema bem árido, então elas acabam crescendo mais lentamente porque elas têm um ritmo menor de fotossíntese. Ecologicamente, pode-se dizer que sim, você vai ter esse efeito de redução. Entendi. Obrigado. Nada. Bom, pessoal, então acho que é isso. Termine o estudo dirigido, enviem lá no AVA e a gente se vê semana que vem. Beleza? Beleza, professor. Então, boa noite para